Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel e o resto do Oriente Médio. Hoje, dia 14 de março de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos aqui a informação muito triste de um ataque de esfaqueamento aqui nessa região de Hahat, aqui em Israel, um israelense que nasceu e cresceu aqui na faixa de Gaza, em Rafah, fez um esfaqueamento contra um senhor de 50 anos que estava num posto de gasolina e o senhor está em situação crítica no hospital, né, esfaqueado. Conseguiram reagir, conseguiram eliminar o terrorista, mas o senhor está no hospital em situação muito crítica. Mais um triste atentado feito aí no meio dessa guerra, né? Aqui na faixa de Gaza continuam as ações israelenses aqui, eliminando esconderijos do Hamas e de outros terroristas aqui na região. E uma coisa muito curiosa, começou a construção de um outro pier aqui na região, né? Você tem esse pier aqui, que é o pier da faixa de Gaza, o porto de Gaza. Vocês sabem que os americanos estão planejando fazer um pier temporário aqui, e nesse meio tempo os israelenses começaram a construir um outro pier aqui. Não está muito claro se isso é uma preparação para os americanos, ou seja, uma primeira fase do pier que os americanos vão construir, ou se é alguma outra coisa, mas essa é a situação. Um novo pier está sendo construído na faixa de Gaza para trazer ajuda humanitária para os palestinos ali, né? Na região de Rafah, um terrorista do Hamas foi morto por um ataque preciso israelense aqui. Mais uma bomba daquelas de precisão atingiu o Muhammad Abu Hasna, ali na região de Rafah, e matou esse terrorista do Hamas, né? Lá na região do Iêmen, houve mais um incidente aqui no Golfo de Aden. Ainda não temos informações se foi um acidente, se realmente foi atingido o navio, ou se é apenas mais um incidente, uma tentativa dos Houthis de atingir o navio. E também houve mais uma grande ação da coalizão entre ingleses e americanos, fizeram mais um grande bombardeio aqui na região ocupada pelos Houthis no Iêmen, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter de Sunguinha em Tel Aviv, Kadima IDF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com a situação aqui na faixa de Gaza. Continuam as operações israelenses aqui na região, né, descobrindo os esconderijos e túneis e coisa e tal. Tem mais aqui a tropa de elite Lotar, que busca operações de contra-terrorismo, fazendo operações aqui em Khan Yunis. Encontraram um lançador de foguetes ao lado de uma escola. Isso aqui é só um exemplo, muita coisa é encontrada todo dia ali na região, né? Mais um absurdo de ter um lançador de foguetes próximo a uma escola. A escola é essa aqui do lado. E, enfim, ainda além de ser uma coisa cruel com os israelenses, ainda coloca os próprios palestinos em risco ao fazer esse lançamento ao lado de uma escola, né? Bom, os israelenses atingiram ali na região de Rafah o Muhammad Abu Hasna, que é um comandante do Hamas, é o comandante das unidades de operação do Hamas. Ele foi alvejado na área de Rafah, né? Então dá para ver aqui a imagem de cima do terrorista aqui, e o pessoal estava acompanhando ele e resolveram o problema dele rapidinho. Foi eliminado ele ali em Rafah. Excelente operação aqui dos israelenses, parabéns a eles, né? Uma coisa que chamou a atenção de ontem para hoje é justamente isso daqui, né? As imagens de satélite capturaram um porto sendo construído aqui um pouco ao sul do porto de Gaza, né? A posição exata é aqui, ó. O porto de Gaza está nessa região aqui, próximo de Shifa. Então, aqui é mais ou menos exatamente onde os israelenses fizeram aquele primeiro cruzamento, aqui cortando a faixa de Gaza, separando o norte do sul. E então a ideia do porto é ficar justamente nessa posição, que é uma posição muito controlada pelos israelenses, né? Os israelenses, embora tenham controle de toda a cidade de Gaza, o controle deles aqui no centro de Gaza
não é tão forte quanto aqui. Provavelmente esse aqui foi o ponto escolhido para fazer o tal porto temporário que vai centrar as ajudas humanitárias vindas do Chipre, né? A gente já explicou, né? Os americanos estão trazendo já o barco que vai fazer esse porto, já saiu dos Estados Unidos. Provavelmente o que está acontecendo aqui é a preparação inicial da coisa toda, de fazer a parte da terra aqui, né? Da praia, né? Já estão fazendo aqui uma extensão aqui já entrando no mar. Devem ser acoplados aqui a parte flutuante do pier, onde vão efetivamente parar os navios aqui, né? Então é o que está sendo construído nessa região aqui, como eu mostrei para vocês, é um pouco ao sul aqui. O pessoal está falando que tem um outro porto que fica uns 15 quilômetros ao sul aqui, eles chamam aqui de Porto Cannes Newport, né? Novo Porto de Cannes, fica mais ao sul, né? E o cara se pergunta aqui por que não usam esse porto ao sul, e eu respondo para ele, é muito simples no final das contas, né? Essa região aqui, justamente onde os israelenses fizeram a entrada inicial, fizeram a divisão entre o norte e o sul de Gaza, é uma área que eles conseguem controlar com muito mais facilidade do que o restante da faixa de Gaza, tanto ao norte quanto ao sul, né? É por esse motivo exatamente que eles cruzaram a faixa de Gaza aqui, e é por esse motivo também que eles querem construir o porto nessa região, porque aqui eles têm o máximo de controle possível. Lembra? O objetivo desse porto é justamente conseguir entregar ajuda humanitária aos palestinos sem passar pelo Hamas. Essa é a dificuldade em qualquer outro ponto aqui na região, né? Bom, infelizmente, uma notícia muito triste, houve um esfaqueamento aqui na cidade de Harat, na verdade, num distrito de Harat, Beit Kama, aqui bem próximo aqui, na verdade, um posto de gasolina que tinha aqui. A pessoa estava no posto de gasolina e acabou sendo atingida. Eu vou tocar para vocês o vídeo, é muito duro o vídeo. Quem quiser pular uns 30 segundos para não ver a coisa, é realmente muito triste aqui o ataque feito. O terrorista vai entrar por essa porta aqui e vai atingir esse senhor de 50 anos que está aqui do lado do balcão, né? Ele entra aqui com a camisa e começa a tentar esfaquear a pessoa, consegue desferir vários golpes de faca, até que finalmente a pessoa consegue se desvencilhar, ele pingando sangue, aí tirou a arma ali para atingir o cara, mas tá pingando muito sangue, o cara consegue se levantar, ele atinge, a própria vítima conseguiu atingir o agressor, o terrorista, mas ele também está em estado grave, foi levado para o hospital, porque vocês viram, né? Ele estava pingando sangue ali, o cara conseguiu atingir ele com muita força, infelizmente. A vítima, ali na junção de Beit Kama, é um homem de 50 anos, está em condição crítica, segundo o Ministério da Saúde lá de Israel. Ele está no hospital Soroka, em Beersheba. E o mais curioso é o terrorista que fez o ataque, ele é um israelense, ele tem identidade israelense, Fadi Abu Al-Tiaf, de 22 anos, é um cidadão israelense que, porém, ele é filho, a mãe dele é da cidade de Harat, que é uma cidade beduína, não são judeus, mas são de Israel, são beduínos, são aceitos como cidadãos israelenses, e o pai dele é da faixa de Gaza, e ele atualmente mora na faixa de Gaza. Então, ou seja, o problema foi, infelizmente, um israelense radicalizado na faixa de Gaza, que acabou cometendo esse crime absurdo ali na região. Está aqui mais informações, o suspeito é de fato um cidadão israelense que cresceu em Gaza, então, ou seja, ele não apenas mora em Gaza atualmente, como teve a infância toda lá, mostrando o absurdo que é a doutrinação naquela região. A doutrinação em qualquer lugar da esquerda é muito forte, isso particularmente contra crianças pode ser muito sério, né? Bom, no sul do Líbano continuam as operações israelenses, aqui eles atingiram uma base do Hezbollah em Conina, aqui no norte, mas tem ainda um monte de operações por aqui também, continuam as operações por lá, e aqui também atingiram um grupo do Hezbollah ali em Conina, no sul, aqui mostram as imagens lançadas das bombas lançadas pelos israelenses ali na região, né? Visando depósitos de munição e grupamento de terroristas do Hezbollah naquela região ali, né? Mais uma grande explosão, que é basicamente a mesma explosão que a gente vê aqui na luz natural, né?
Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade aqui sobre a situação. Lá no Iêmen, os ataques dos Houthis foram declarados uma ameaça à situação, à paz mundial pela ONU. Isso é uma boa notícia. Tomara que a ONU determine mais sanções contra o Iêmen, contra os Houthis e contra o Irã também. Teve mais um ataque, uma tentativa, o incidente 050 aconteceu hoje mais cedo. O mestre lá do navio, né, reporta uma explosão a alguma distância do navio. Ele não teve danos e a tripulação está segura. O navio está continuando para o próximo porto de destino e as autoridades estão investigando. Então foi apenas uma explosão, não foi um ataque direto, mas mais uma ação dos Houthis aqui, né? E a coalizão americanos e britânicos lançou mais um grande ataque contra as posições da milícia Houthi ali na região de Al-Já, próximo de Hodeida, né? Do Hodeida é essa região aqui, Al-Já é justamente essa região aqui, muitos bombardeios americanos e britânicos aqui nessa região, né? E o Netanyahu mandou uma carta ao Bolsonaro, justamente a carta em que ele convida Bolsonaro a ir a Israel, criticando as acusações ultrajantes do Lula. Ele não citou o nome do Lula, mas criticou essas acusações ultrajantes feitas contra Israel e deixou claro o apoio a Bolsonaro e entendeu que o ato do dia 25 de fevereiro foi uma rejeição clara e moralmente sólida das acusações ultrajantes do seu sucessor contra as operações do exército israelense em Gaza, né? Ou seja, realmente, parabéns ao Bolsonaro, conseguiu se posicionar muito bem nisso daí, isso vai render muitos frutos para ele posteriormente, né? E deveria se posicionar da mesma forma com o caso da Ucrânia. Nunca é tarde de mudar de opinião para o lado correto, né? Bolsonaro sempre ficou no meio termo com a Ucrânia, nunca quis apoiar abertamente o Putin, mas também nunca criticou o Putin abertamente. Olha os louros que se colhe quando você apoia o lado correto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.